Olá, bom dia, meus queridos, meus amados irmãos. Aqui é o irmão Carlos aqui, Teresina, no estado do Piauí, aqui no canal Filhos de Deus. Estou aqui nessa manhã para trazer mais uma mensagem aqui para os amados irmãos, né? E quero dizer a todos os amados irmãos aí que ouviram esse vídeo, quiser deixar o seu like, né? Deixe o seu like, compartilhe para mais gente, para que o YouTube encaminhe para mais pessoas, né? E que as pessoas fiquem sabendo desta mensagem, para que, se for a vontade de Deus, seja revelado na mente dele a graça de Deus, né? Para que ele viva como um cristão a graça de Deus, sem os rudimentos da lei. Amém, meus amados irmãos? Antes de mais nada, meus amados irmãos, quero mandar um abraço aí para os meus amados irmãos do grupo aí de WhatsApp aí, a moçada de São Paulo, nosso irmão Raimundo Pedreira, irmão Hélio, o irmão Isaac, né? Para o irmão Charles, o irmão Tita, o irmão Fabrício Dias, para o irmão Barros, né? Nosso comandante, e Paulo Moraes. O nosso abraço aqui do irmão Carlos aqui do estado do Piauí para todos os irmãos aí no Brasil e no mundo. E o assunto que vamos fazer a mensagem nessa manhã é esta: qual é o Satanás que ainda existe? Qual é o Satanás que existe, né? Que ainda existe. Que um foi destruído lá na cruz por Cristo, né? Mas existe ainda Satanás. E eu vou nesse vídeo dizer para você, no final, quem é o Satanás que ainda existe, ok? Pois é, então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar para nós tentar fazer o mais rápido, porque esse vídeo ele vai ficar longo, porque são muitas passagens que afirmam e deixa claro quem é o Satanás que existe. E nós precisamos ler para que os irmãos confiram aí também. Se você entendeu, diga amém. Se não entendeu, eu digo amém, porque eu entendo que tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que não vão entender. Mas eu quero dizer que eu, irmão Carlos, faço isso com todo respeito àquele irmão que não entende, com todo amor àquele irmão que não entende. Aos nossos irmãos católicos, um forte abraço, aos nossos irmãos evangélicos, né? Todo ser humano, porque para mim todo ser humano ele é meu irmão, né? Todo ser humano para mim tem o Espírito Santo de Deus, e é nessa condição que eu chamo ele de irmão, né? A igreja espiritual de Deus na terra. Então nós estamos aqui, vamos começar aqui por Mateus. Vamos ler aqui para a gente começar a descobrir, destrinchar quem é esse Satanás que ainda existe, começando aqui por Mateus. Vamos ler aqui Mateus 15, Mateus 15, 16. Mateus 15, 16, vamos ler, vamos ver o que aqui diz, para a gente poder acompanhar. Se você gostar, você compartilha e critica, faça pergunta, deixa aí o seu comentário, né? Se você não gostar, aí é que você deve criticar mesmo, né? E deixar suas perguntas, o seu entendimento aí, para que eu possa aprender com você, certo? Deixa aí, não tenha dó não. Pode criticar, pode escrever a sua mensagem de acordo com os seus pensamentos, de acordo com o que você entende, tá bom? Para que a gente possa aprender uns com os outros. Amém? Então vamos que vamos. Mateus 15, aqui do 16 até o 20. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede os maus desígnios, como homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Aqui nós já começamos aqui entendendo que Jesus se refere ao homem,
né? Vamos compreender isso. Se refere ao homem e diz que é de dentro do homem que sai a blasfêmia, o homicídio, o adultério, né? De dentro do homem. Vamos guardando essa mensagem aí para você lembrar. Começar a entender quem é o Satanás que existe. Quem é o tentador que existe, quem é o diabo que existe, quem é o demônio que existe. Nós vamos saber hoje. Ok? Vamos lá, guarde bem essa mensagem. Cristo, o próprio Jesus de Nazaré, falou para os discípulos, né? Para os discípulos ele falou. Então vamos lá. Olha, nós temos aqui também uma passagem que deixa claro que ele se referiu ao homem de novo, né? Ele se referiu ao homem de novo, quando ele se refere a Pedro. Ele se refere a Pedro, aqui em Marcos 8, né? Em Marcos 8, Jesus de Nazaré se refere ao homem. Vamos ler, Marcos 8, vamos ler, para a gente conferir aqui. O 8, vamos ler do 32, vamos ler do 32 em diante, para a gente começar a destrinchar quem é esse Satanás que existe. Olha o que diz, Marcos 8, 32. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. Ele falando com quem? Falando com o homem, falando com Pedro. Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Lembre bem essa palavra. Lá ele falou de homens, aqui também se referiu a homens, como seus próprios discípulos. Vamos ver quem é esse diabo e Satanás, que tenta a pessoa, que faz a prostituição. Vamos ver quem é esse Satanás. Hoje nós vamos descobrir quem é esse Satanás, para as pessoas que ainda não entendem, que tem muitos que já entendem, mas muitos ainda não. Então, nós vamos ver bem que quando ele se refere, quando Jesus de Nazaré se refere a Judas Iscariotes, viu? Quando ele se refere a Judas, nós vamos ver aqui em João 6, nós vamos ler aqui do 68 até o 71. Vamos conferir aí, para ver o que diz. João 8, do 68 ao 71. João 8, vamos lá, vamos conferir. João 8, 78 ao 71. Do 68 ao 71. João 6, certo? Do 68 ao 71. João 6, 68 ao 71. Vamos lá. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, entenda bem, replicou-lhe Jesus: vós escolhi em um número de 12, contudo, um de vós é diabo. Jesus se referindo aos homens como diabo, e referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, mais uma vez, Jesus de Nazaré, ele fez menção aos homens, dizendo que era diabo. Ele chamou Judas de diabo, chamou Pedro também de Satanás, mas não era o Pedro, o discípulo, quando estava se deixando usar pelo Espírito. Era Pedro quando se deixou usar pelos seus sentimentos, pelo seu entendimento.
Aí ele caiu, né? E queria que Jesus de Nazaré mudasse o rumo das coisas que Deus tinha determinado para que ele fizesse. Então, nesta hora ele se tornou um Satanás, né? Mas nós vamos ver mais ainda, muito mais versículos aqui, que diz, que prova que Deus, ele se porta sempre a um homem quando se refere a Satanás. Agora nós vamos ver quem é o anjo que caiu do céu, que se chamava, que os irmãos dizem, muitos ainda dizem, o anjo que caiu do céu, que é Satanás, que é um anjo que caiu do céu, espatifou-se no chão. Nós vamos ver que não é assim, que o anjo que caiu do céu, que se chamava Satanás, é o próprio homem. Vamos ler aqui mais para nós chegar a esse entendimento, para nós poder entender este entendimento. Olha aqui quem era o Satanás que caiu do céu, que Deus diz. Aqui está em Jeremias, ou Isaías, capítulo 14. Nós vamos ler do 12 em diante. Capítulo 14, do 12 em diante. Certo? Aqui está. Vamos ler aqui, vamos ler. É isso aí, Isaías 14, do 12 em diante, para ver quem era o Satanás que caiu do céu, que caiu do céu. Vamos ver aqui. Aqui diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o teu trono, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, o mais profundo do abismo. E os que te viam, te contemplaram, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Deus se referindo aqui ao homem. É este o homem que faria estremecer os reinos? Aqui o Satanás, que as pessoas dizem que caiu do céu, aqui a Bíblia está dizendo que era um homem, fazendo menção a um homem, né? E aí ele continua falando: que punha o mundo do como no deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa, todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu é lançado fora da sepultura. Ele quer dizer que todos os reis da Babilônia foram sepultados, mas ele não seria sepultado junto com os outros, pela falta de respeito, pela desconsideração, por não entender que Deus é Deus e querer ser mais que Deus naquela época, né? O rei da Babilônia. E aí nós vamos ler aqui, e aí continua falando dele aqui, né? Continua falando. Se você for ler o restante, você lê aqui esse capítulo todo, você vai ver que está falando de um homem, e está falando de Nabucodonosor, que se exaltou pela sua grandeza das coisas materiais. E bem aqui, no 14, então diz, que no 14,
no versículo 14, Isaías, no versículo 14, no versículo 4 diz: então proferirá este motejo contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Aqui era a profecia de Deus, através de Isaías, contra o rei da Babilônia. Este Satanás que diz que é um espírito, não. Satanás aqui, Deus se refere a um homem. Cada lugar que ele fala, ele diz que aqui se refere a um homem, certo? E então, nós vamos ver mais passagem para que você certifique-se cada vez mais de que eles se referem a um homem, né? Se refere a um homem. Nós vamos ler agora em Isaías para ver qual era esse Satanás, né? Vamos ver lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Nós vamos ler do 11 em diante. Ezequiel 28, do 11 em diante. Vamos ler, vamos acompanhar aí para nós chegarmos nessa conclusão. Ezequiel 28, vamos ler do 11 em diante. Que diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor, tu és o sinetre, a perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estava no Éden, jardim de Deus. Olha quem era que estava no Éden, no jardim de Deus. Aqui diz que é o rei de Tiro, né? Aí vamos ver mais para frente. E todas as pedras preciosas te cobriam, né? O sórdio, o topázio, o diamante, o brilho, o ônix, jaspe, safira, né? E todas esmeraldas, de ouros. Então, todos os ornamentos ele se cobria, porque ele estava no jardim do Éden. Aí ele diz mais aqui, olha, tu eras querubins. Quem eram os querubins? O irmão diz que era um anjo e que seria impossível de ver. Mas quem era o querubins? Aqui o rei de Tiro. Deus diz: tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci permanência no monte santo de Deus. Aqui era o rei de Tiro. Mas disse que era um ser espiritual que caiu do céu, estava com no chão. Aqui diz que é o rei de Tiro, meus amigos, meus irmãos. E no final eu vou dizer quem é este Satanás que ainda existe. Continue assistindo esse vídeo que nós vamos encerrar ele. Vai ficar um pouco longo, mas vamos já encerrar e você vai ver quem é o Satanás que existe, que eu entendo de acordo com a Bíblia o Satanás que existe, né? E aqui ele continua falando, você pode ler esse capítulo todo, que ele continua falando, que ele realmente era, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, né? Na multiplicação de seus comércios, encheu-se em teu interior de violência e pecaste, pelo que lancei profanado fora do monte de Deus. Quem foi lançado fora do monte de Deus foi um homem. O nome dele tem endereço, é o rei de Tiro. Olha, e te farei parecer, ó querubins da guarda, em meio ao brilho das pedras. Era querubins também, era querubins. Aqui se você for ler
no mesmo capítulo 28 de Ezequiel, aqui do 1 até o 11, você vai ver que o príncipe também, era mais sábio que Daniel. Deus diz que ele era mais sábio do que Daniel. A sabedoria dele era grandiosa, que nem em Daniel se encontrou tanta sabedoria. Mas significa dizer que era um homem, era um príncipe, como filho do rei de Tiro. Então, eu vou dizer para você que, de acordo com a Bíblia, meus amados irmãos, de acordo com o que diz essa história do Antigo Testamento, o Satanás que existe hoje, que eu entendi aqui pelo que Deus falou, é a mente do homem maldosa. A mente do homem maldosa. Porque você viu que Pedro andava com Jesus e ele, quando estava falando em espírito, ele proferia boas palavras. Mas quando caía para a mente dele, ele já praticava o mal. Se afastava, deixava de praticar o que era bom, deixava de falar palavras boas, como o que falou para Jesus de Nazaré. Então, tal que Jesus de Nazaré chamou ele de Satanás. Porque Satanás, diabo que existe, é a mente maldosa do homem. Esta é a minha resposta para dizer quem é Satanás no dia de hoje. Ele vai sempre existir. Enquanto existir ser humano na terra, homens e mulheres na terra, Satanás sempre vai existir. Porque a maldade está dentro do homem, como Deus diz. Toda, como diz lá em Mateus no começo, toda maldade sai do coração do homem. Então, esta é a explicação para saber quem é o Satanás, o diabo que ainda existe até hoje. É a maldade que existe na alma do homem. A gente diz no coração porque é o modo de falar, mas o coração não pensa. O que pensa é a nossa mente, É a mente maldosa do homem, o Satanás que existe até hoje. Amém, meus amados irmãos? Um forte abraço a todos. Se gostou, deixa o like. Estamos aqui para contribuir para que os irmãos cheguem ao conhecimento da graça de Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E estou aqui para aprender com as respostas e com os comentários que vocês vão fazer. Ok? Forte abraço, estamos juntos e até a próxima.